2 Coríntios 5:10, vamos pensar aí o servo e a obediência. Diz assim: porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, ou bem ou o mal. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Vemos aí, irmãos, então, uma reflexão sobre o servo e a obediência. Todo crente vai ser julgado pelas suas obras, ou melhor, as suas obras vão ser julgadas. Nós temos obras, não vamos ser julgados pelas obras no sentido de ser salvo ou não ser salvo. Vamos ser julgados da condição de salvo para ver se as nossas obras trouxeram resultado ou não, se a nossa obra pode contribuir de alguma forma para a honra e glória do nosso Deus. E o que contribui para o nosso favor nesse tribunal que vamos enfrentar é a nossa obediência. Nós somos servos, irmãos, para servir, né? A palavra servo quer dizer aquele que serve. Não faz sentido dizer eu sou servo, mas eu não sirvo em nada, né? Então, se eu não sirvo em nada, eu não sou servo. Servo é aquele que serve. Diz lá Paulo aos Tessalonicenses: porque eles mesmos anunciam de vós qual a entrada que tivemos entre vós, e como vos convertestes dos ídolos a Deus. Para quê? Para servires ao Deus vivo e verdadeiro. Então a nossa conversão é para produzir obra para o reino de Deus, né? Nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para ter boas obras. Precisamos ter boas obras para honrar e glorificar o nome do Senhor. Então, irmãos, o salvo é aquele que deixa de servir ao pecado para servir a Deus. Diz ali, como vós convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo. Então a nossa conversão é para o serviço. Nós somos convertidos para servir a Deus. E ali, quando Paulo recebe a notícia dos irmãos, ele percebe que ali era uma situação visível, né? O compromisso que os irmãos de Tessalônica tinham com Deus era algo visível. Então chamou a atenção de Paulo. Se você ler todo o texto, você vai perceber que chamou a atenção de Paulo a conversão dos irmãos e o compromisso que aqueles irmãos passaram a ter com a obra depois da sua conversão. É aquilo que ele diz, né? É a entrada que tivemos entre vós, e como vós convertestes dos ídolos a Deus para servires ao Deus vivo. Isso é preciso que, então, irmãos, é uma consagração de vida. Devemos consagrar a nossa vida para o serviço. Paulo diz assim aos romanos: não sabeis que aquele a quem vos apresenteis como servos para obedecer, sois servos desse mesmo a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Então, é uma coisa que nós entendemos, que o ser humano ele sempre é servo, né? Sempre é servo, ou serve a Deus ou serve ao pecado. Ele não fica assim numa situação sem estar servindo a ninguém, ou serve a um ou ao outro, ou você serve a Deus ou você serve ao pecado, né? Então Paulo está nos chamando a atenção nessa situação quando ele escreve ali aos romanos. Então devemos ter uma vida consagrada, uma dedicação. A nossa dedicação à obra é que determina, irmãos, que somos servos de Deus. Eu sou servo de Deus, mas o que mostra na minha vida que eu de fato sou um servo de Deus? Eu digo que sou servo, mas o que é que eu faço? O que eu faço no reino de Deus para dizer que eu sirvo a Deus? Tá? Então, qual é o meu compromisso com Deus? Eu tenho um testemunho que honra e glorifica a Deus. Quando o mundo olha para mim, vê que realmente eu sou um filho de Deus, então, o que eu faço? Então, nós ou obedecemos a Deus, o que é isso? É andar segundo a sua palavra, né? Quando eu digo ter obra, não é fazer exatamente alguma coisa, né? Não é fazer exatamente, literalmente alguma coisa, mas ter um testemunho que honre e glorifique a Deus. Isso é obra, viver para a honra e glória do nosso Deus. Isso é uma dedicação ao serviço. Quando eu falo serviço,
não é trabalhar na obra literalmente, fazer alguma coisa. Sim, devemos fazer, evidentemente que sim, mas nós estaremos trabalhando na obra de Deus quando nós temos um testemunho lá fora que honre e glorifique o nosso Deus. Para isso, então, irmãos, é necessário o quê? Responsabilidade, porque veja bem, o texto inicial, porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, ou seja, todo crente vai passar no tribunal de Cristo, todos nós vamos passar no tribunal de Cristo, né? É um tribunal diferente, né? Não é aquele tribunal onde vai se julgar os perdidos, né? Olha, você é salvo, você é perdido, não se trata disso. Todos nós, Paulo está escrevendo em quem? A igreja. Nós, que fazemos parte da igreja de Cristo, vamos passar no tribunal de Cristo. Esse é um tribunal diferenciado, é para analisar as nossas obras, se teremos galardão ou não, né? Porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, bem ou mal, né? É aquilo que Paulo fala lá em 1 Coríntios, as nossas obras vão passar pelo fogo, né? Se passar pelo fogo e não queimar, como a prata, né, o ouro, recebemos o galardão. Mas se a nossa obra for como um capim seco, que passa pelo fogo e queima, então não vamos receber nada. Então diz lá Paulo, vamos ser salvos, né, como por um triz, né? Vamos ser salvos, mas chegar sem obra, né? Sem obra na presença de Deus, quando as nossas obras são queimadas. Praticou o mal, ou seja, uma obra mal, ela é queimada, passa no teste, mas não é aprovada, é queimada. É como se não fizéssemos nada para Deus. Então é necessário responsabilidade, irmão, pois estamos sendo observados todos os momentos, né? Como o justo juiz está nos observando, devemos então ter uma vida que honre e glorifique o seu santo nome. Somos servos para obedecer, somos salvos para servir ao Senhor. Sabemos, irmãos, que a salvação é pela graça, porém o galardão é pela obra. É pela obra. Talvez possamos conseguir galardão ou não, depende da nossa obra. Não se trata de obra para a salvação, isso não, estou falando de obra para galardão, tá? Cedo vem, diz o Senhor em Apocalipse, como galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Então é possível que possamos ter, é possível que não possamos ter, é possível que tenhamos muito, é possível que tenhamos pouco, é possível que não tenhamos nada, como diz Paulo, somos salvos pelo fogo, né? 1 Coríntios, se a obra queimar, está falando para os salvos, seremos salvos pelo fogo, ou seja, como um triz na nossa linguagem, assim, somos salvos, mas vamos ser apresentados a Deus sem nada, tá? Então, irmãos, que seja esse o nosso desejo de servir, e eu encerro lendo esse texto aqui, João 12, 26, sabe? Existe uma honra que Deus honra quem quer que seja. Olha, a única forma de Deus honrar está ali, ó. Se alguém quiser seguir, siga-me, e aonde eu estiver, ali estará também o meu servo. Aonde Jesus estiver, estaremos também. Se alguém me servir, o Pai o honrará. A única forma do Senhor nos honrar é servindo a Ele. Não há nada em nós, nada podemos fazer que o Senhor possa nos honrar. Não existe isso. Olha, Deus vai te honrar. Honrar por quê? Não tem nenhuma razão para Deus nos honrar. A única razão é essa: servir a Deus. Digo isso porque Jesus está dizendo, tá? Se alguém me quiser seguir, siga-me, e aonde eu estiver, ali estará também o meu servo. Jesus está na glória, foi para a glória, é assim onde vai estar também o servo do Senhor. A nossa alma já está ligada lá, não é? E um dia estaremos lá completamente, né? Estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Irmãos, que temos uma vida de obediência, porque só com obediência, consagração de vida, é que vamos servir a Deus de uma forma que possa ser computada, vamos assim colocar no seu computador a nossa obra de uma forma positiva. E que o Senhor nos abençoe para que assim seja. Amém?